Vamos começar então? Vamos lá. Nós vamos começar então falando sobre esse assunto de assessoria cerimonial, já falando na verdade um pouquinho do formato dos casamentos, né? Então, como a gente via que os casamentos, né, principalmente a Adriana que acompanhou mais esse processo, né? É um pouquinho mais antigo, né? Sim. A história. Sim, mas como o casamento, o formato dele tem mudado, né? Já de alguns anos pra cá. Sim. Então, como antigamente a gente via um casamento mais simples, com menos fornecedores, menos itens, né? Então, eu vejo muito por isso que a Adriana conta de quando eles trabalhavam, né, no buffet. Então, normalmente o buffet já fazia parte de bar, às vezes já fazia a decoração, já ajeitava ali a cerimônia. Fazia tudo. Então, era tudo concentrado praticamente ali em 3, 4 fornecedores. E hoje a gente já não vê mais essa realidade, né? Até a música, né? A gente tinha um aparelho de som, né? E levava, a decoração era feita ali mesmo, tudo era feito praticamente pelo buffet, né? Sim. E quem contratava, organizava e planejava normalmente era a mãe, né? Então a filha, até a idade das noivas mudaram, né? Sim. Então isso que eu estou falando aí de 30, 40 anos atrás, as noivas se casavam um pouco mais jovens, portanto menos experientes, e as mães então assumiam completamente o controle, as escolhas, né, e tudo aquilo que envolvia o casamento. Tinha um papel fundamental ali, né? Sim, fundamental. De dar esse suporte. Mas como toda evolução, né, em tudo, isso também aconteceu nos casamentos, né? Então esse formato de poucos fornecedores, que a mãe especificamente escolhia tudo sozinha, ele ficou no passado. Então hoje nós vemos, né, que são muitos fornecedores, né? Ainda, lógico, temos a participação das mães. Sim. Mas a noiva assumiu bem, né, um papel de palavra final. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Então elas caminham juntas, nós temos várias clientes, né, Li? Sim. Que tá sempre com a mãe, né? Algumas com a mãe distante, mas sempre participando, né, das escolhas finais. Mas a linha de frente hoje está com a noiva. E num casamento, hoje nós podemos ter aí, em média até 15 ou mais fornecedores, né? Sim. Não, é muita diferença, né? Até porque é o que a gente fala, hoje em dia tudo é muito específico, né? Então, por exemplo, o bem casado, você compra o bem casado num lugar, você compra o papel do bem casado em outro lugar, às vezes a fitinha do bem casado em outro. Sim. Né? Então, hoje em dia a gente encontra fornecedor, assim, do fornecedor do fornecedor. Então, realmente, o formato hoje dos casamentos mudaram bastante. Dentro disso que a Adriana estava falando, né, das noivas, assumir de certa forma essa rédea, né? Não que tem mães que não participem, mas hoje a maioria das nossas reuniões são só com os noivos mesmo. Sim. Até por essa visão de um casamento único, né? Porque antes tinha aquela receitinha de bolo de ser o mesmo buffet, a mesma decoração, né? Todos os mesmos fornecedores. E hoje existe uma infinidade. Então, assim, foi a partir disso, na verdade, né, que surgiu a assessoria. Sim, exatamente, né? Uma demanda de mercado, porque são tantas coisas que envolvem, tantos fornecedores envolvidos, que o próprio buffet, hoje a maioria dos buffets, então assim, olha, foi, vamos dizer, não se negando a fazer, né? Mas cuidar de chinelo, cuida de bem casado, cuida de buquê, cuida disso, cuida daquilo, é muita coisa, né? Sim. Então, glória a Deus, né, que foi surgindo aí essa profissão já há alguns anos, né? Sim. E nós temos tido, assim, temos visto uma ascensão, né, realmente crescente nesse segmento. Até porque hoje, com essa quantidade de fornecedores, né, essa infinidade de áreas no casamento, o poder do gerenciamento tem que ser muito grande, né? Então você ter ali uma pessoa especializada para cuidar de cada detalhe, para realmente te direcionar, né, para lugares melhores. Olha, isso vai dar certo, isso não dá, tal fornecedor é bacana dentro do seu perfil, não é? Então, assim, essa direção é uma das coisas, e esse gerenciamento é uma das coisas principais do papel da assessoria. Porque o que a gente vê? Exatamente, hoje noivos que quase não tem tempo, né, mas
pra cuidar do seu próprio casamento, que é o que a gente brinca, né? Podia existir a profissão noiva, mas infelizmente não existe, então a vida não para pra ser noiva. Sim. E também as mães já não tem tanto tempo assim, nossas noivas também, muitas mães não moram na cidade, né? Então a assessoria entra muito de encontro nisso. Até Sim. porque eu sempre gosto de falar o seguinte, hoje com essa infinidade de fornecedores, permite com que a noiva escolha o que é mais a cara dela, né? Deixa um casamento mais personalizado. Mas também em contrapartida, às vezes a noiva acaba ficando um pouco perdida, porque são tantas opções que ela não sabe às vezes qual escolher, qual é melhor, qual o custo-benefício, né? E exatamente onde entra o nosso trabalho, a nossa experiência, né? Eu uso muito a palavra bom senso, né? Então, nesses 40 anos de experiência que eu tenho e agora junto com a Aline, né, já há algum tempo aqui. Sim. Então, nós estamos, assim, passando para a nossa cliente exatamente isso. Tudo aquilo que já aconteceu, nossas vivências, né? Sim. Colocando isso à disposição do nosso cliente, né? Sim. E isso no nosso segmento é fundamental, né? Com certeza. Você ter histórias, né? Você ter passado por situações que hoje então você fala, não, isso daqui fica tranquila, que a gente resolve, que a gente administra, pode vir por aqui que vai dar certo, olha, vai ser assim. Sim. Então, nós precisamos que nós que trabalhamos com assessoria, principalmente precisamos passar segurança para os nossos clientes, né? Sim, e eu posso dizer, como uma pessoa que acompanhei de perto, né, todo esse processo, né, do nascimento da Santa Ajuda, uma coisa é realmente ver ali no dia a dia, né, antes eu não participava de absolutamente tudo, de uns anos pra cá que eu tenho participado. No dia da festa, né, sempre fui, mas de uns anos pra cá que eu tenho acompanhado mais perto, assim, e realmente só quando você coloca a mão na massa, pra você já ter insights ali na hora do que fazer, do que não fazer, por que caminho ir, né? E muita coisa acontece exatamente assim, né? De repente você tem uma situação nas mãos em que nós quem temos que administrar e resolver. Sem estar correndo atrás de nenhuma mãe, sem os noivos estão lá no altar, né? Sim. Então, cadê o controle do ar-condicionado? Sim. Então, são coisas que nós precisamos nos capacitar, né? E porque a capacitação, ela nos dá segurança, né? Então é isso que nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, para que você que nos acompanha e nos assiste, fala, não, a Adriana falou que eu tenho que ser segura e firma o pé mesmo, né, Liz? Sim, com certeza. Na verdade, até uma das perguntas, né, nós abrimos uma caixinha no nosso Easter para vocês já mandarem perguntas ou dúvidas que queriam que a gente falasse hoje. E uma das coisas foi perguntando sobre o surgimento da Santa Ajuda. Então, um breve resuminho, né, de como começou a Santa Ajuda. Posso fazer? Pode, exatamente, com certeza, um resuminho. Um resuminho. Na verdade, como eu disse, eu trabalho nesse segmento de festas já há mais de 40 anos e sentimos a necessidade há mais ou menos 13 anos, né? Muitas pessoas perguntavam, você organiza evento, você trabalha com isso? E nós temos também, né, um amigo super especial que vivia me incentivando, você deve começar a ajudar noivo, você precisa fazer isso, né, sua cara, você sempre fez, porque até então, né, eu pulei um pouquinho, eu saí da empresa, né, do buffet, e aí então eu fiquei um tempo sem trabalhar, e aí é que surgiram essas questões de começar a fazer alguma coisa, desse amigo nosso tá me incentivando e pessoas procurando para estar organizando eventos. Então, há quase 13 anos nós começamos com a Santa Ajuda Assessoria de Eventos, né? E graças a Deus tem sido sempre uma crescente, né? A cada ano já fizemos muitos casamentos, aniversários, eventos corporativos. O que o cliente tem de necessidade de organizar um evento,
nós temos condições e meios para estar fazendo. Sim, né? que hoje, né, na verdade, 90% são casamentos, né? 90% são casamentos. Sim. Né? Sim. Então, e daí de um tempo pra cá, né, de alguns anos pra cá, como a Adriana disse, conforme a procura foi crescendo cada vez mais, né, e eu já gostava de estar por ali, mas ainda não tinha ficado 100%, foi onde então nós decidimos juntas de eu ficar na empresa em tempo integral, exatamente. E que daí então foi da onde surgiu a ideia de compartilhar tudo aqui com vocês, através dos vídeos, né, através do Insta, do Instagram, o canal no YouTube. Então cada vez mais agora as lives. Então cada vez mais a gente tem procurado compartilhar com vocês, que é o que a gente sempre conversou, né? Que não que o que nós falamos aqui seja uma verdade absoluta, mas nesses 40 anos a gente tem alguma coisa para explorar, não é mesmo? De experiência com 40 anos de festa. Então assim, quanto mais pessoas e noivas, né, que é o nosso maior público aqui, nós pudermos ajudar, tornar esse processo prazeroso, com segurança, né? Então esse é o nosso maior objetivo. E na verdade é isso que a Aline, ela me trouxe um gás novo, né? Então, quando você pensa que vai querer começar a parar, então vem uma juventude próxima, né? Sim. E aí ela realmente visualizou que nós temos, né, um trabalho muito que nos dá muita satisfação, muita alegria, porque Sim. nós só trabalhamos com dias marcantes na vida das pessoas, né? E isso é muito prazeroso. Nós estamos na memória de pessoas num dia muito especial. Assim né? como elas também estão no nosso, né? Sim, eles, né? Os noivos também. Com certeza, né? Mas falando agora então sobre o que a gente considera importante, né? Quando alguém quer nos contratar. Então, a primeira coisa, né, que a gente fala, antes de falar de fato sobre o que nós fazemos, né, e tudo, a gente fala que tem que ter a identificação principal. Então, assim, às vezes você gosta, né, do trabalho daquela pessoa, mas quando você senta pra conversar com ela, você se reúne ali, ela vai contar um pouquinho da história, né, como nós também gostamos muito de escutar a história dos noivos, qual a expectativa deles pra esse dia, né? Então, assim, essa identificação é muito importante, porque, assim, pensa que, pelo menos a maioria, tá? Não que seja uma regra, mas a maioria dos nossos casamentos, a gente passa mais de 1 ano com a noiva, falando praticamente todos os dias com ela. Então, assim, se não acontecer essa identificação das duas partes, fica uma coisa complicada. Então, a gente já teve situações que apareceram até nós, né, de noivas que contrataram fornecedores sem mesmo conhecer esses fornecedores pessoalmente. E isso é uma coisa que a gente sempre fala que a gente não indica, porque às vezes esse trabalho você pode ver uma foto, uma decoração, enfim, alguma coisa que seja legal ali pela foto, mas pessoalmente não é bem assim. Então é uma coisa que a gente preza muito no nosso trabalho e já demos essa dica, falamos essa dica pra você, noiva, que você realmente procure se reunir pessoalmente com o fornecedor que você deseja contratar. Principalmente com a assessoria, né? Porque Sim. a assessoria é uma relação muito próxima, né? Uma relação de confiança. No dia do casamento, nós assumimos um papel assim de todos os detalhes. Então, a noiva está emocionada, nós estamos ali. A noiva está com fome, nós estamos ali. Durante o processo, né? A ansiedade. Assim, é uma proximidade grande. Então, eu sempre coloco para as nossas clientes, né? Você veja bem, né, quem você está contratando e principalmente essa relação assessoria cerimonial com o noivo e a noiva, vocês precisam ter essa empatia com o profissional. Sim, tá? sim. Né? E nós também vamos explicar pra vocês de forma um pouco mais detalhada. A gente sabe que aqui na live não dá pra falar tudo, mas a gente vai falar na medida do possível como nós trabalhamos e também os formatos, né, que nós trabalhamos. Porque nós trabalhamos com uma assessoria completa, uma assessoria parcial e uma assessoria que nós chamamos de assessoria final. Sim. Então, antes de mais nada, né, qual é o papel da assessoria na nossa visão? A assessoria, na verdade, ela tem o papel de fazer uma gestão, né, do evento. Sim. Como um todo. Sim. Precisa dentro de um evento
vamos dizer assim, ter uma pessoa centralizada em que ela sabe quem é o decorador, quem é o buffet, de onde é a banda, quem vai montar o palco, de quem é a iluminação, de onde vão vir os docinhos, quem vai arrumar os docinhos, quem vai buscar o buquê. Então, uma pessoa, porque se você não tem essa pessoa dentro do seu evento, você tem ali 10, 12, 15, 20 fornecedores desconectados. Por quê? A banda não sabe quem é o doce não sabe quem fez o buquê, mas tudo isso precisa acontecer e temos horários. Eu ia falar, além de não saber, não sabe prazos e o que de fato está no contrato de cada um, né? Sim. Então, o nosso papel, ele entra num gerenciamento, né? Ou essa palavra hoje, né? Com uma gestão do evento como um todo. Com todos os fornecedores, nós temos uma ligação, temos um contato, temos essa conferência, né? Sim. Então, Sim. O nosso papel, assim, isso é desde o processo até o dia e até o final do casamento. Sim, né? E outra coisa também que é um papel fundamental, assim, na minha concepção, na nossa, né? É a assessoria, ela saber traçar o perfil dos noivos, né? Para realmente ali indicar os profissionais que se enquadram naquilo que os noivos esperam. Esperam tanto na questão de estilo, para aquilo que eles imaginam para o casamento deles, que hoje a gente sabe que tem diversos tipos de formatos de casamento. O que eles imaginam também na questão de orçamento, né? Então tem noivos que disponibilizam um pouco mais, tem noivos que têm um orçamento um pouco mais enxuto. E a assessoria, ela tá ali realmente para ver o que é melhor para o casal, o que vai ficar dentro da expectativa deles. Sim. E que também o fornecedor vai conseguir entregar aquilo que eles imaginam. Na verdade, o nosso papel como assessoria, né, é exatamente isso. Então, que exista essa transparência a partir do momento que nós estamos trabalhando, né, que fomos contratadas. Então, normalmente a cliente nos abre e fala, olha, queremos ter um teto de um gasto X. Tá, então para que número de pessoas nós temos? Temos tanto. Então nós vamos ter que trabalhar, claro que não existe milagre, né? Então nós já temos que ter aí em mente, né, aproximadamente pelo número de pessoas que essa cliente tem, um X que ela vai gastar, né? E aí administrar todas as contratações rumando para que caiba dentro desse teto que quando eles estipulam, Sim. né? Outro papel também da assessoria, justamente por normalmente, né, nós quem apresentamos a maioria dos fornecedores para cliente, vez ou outra ela chega, né, já com uma ideia fixa de quero tal decorador ou tal fotógrafo, mas a maior parte dos fornecedores nós quem apresentamos. Então também nosso papel, pelo menos nós fazemos isso, de acompanhar essas clientes até as reuniões, né? Sim. Fazer essa ligação, essa ponte entre cliente e fornecedor. Isso é muito importante também. Fundamental, né? Essa vamos dizer aí, interligação, né? Entre cliente e fornecedor durante todo o processo é fundamental. Essa explicação que nós estamos dando agora para vocês, nós estamos falando de uma assessoria completa, né? Sim, com certeza, né? Primeiro a gente vai falar de uma maneira geral, qual que é o papel da assessoria, que entraria nessa questão da assessoria completa mesmo. E isso ainda falando de fornecedores, né? Todos os contratos também, cláusulas que nós já identificamos que é importante ter em contrato, né? E tem alguns fornecedores às vezes que deixa passar batido e a gente fala, olha, não, vamos voltar, vamos especificar um pouco mais. Então, pelo menos isso é uma característica do nosso trabalho, que a gente gosta de pegar todos os contratos, ler todos eles, né? Explicar para a noiva, observar certos tipos de coisa, como por exemplo, né? Que a gente até falou na live da semana passada, de alguns erros, né? Que a gente já viu em algumas festas. Uma coisa super importante de ser observada num contrato é o tempo que o fornecedor vai ficar na sua festa. Horários, né? Horário que ele marcado para ele chegar, horário marcado para ele ir embora, né? Porque às vezes você imagina assim, quero uma festa de 8 horas. Aí você pensa, bom, contratei então um buffet para 8 horas. Mas aí você pega um contrato às vezes de um fotógrafo ou da empresa de bar, tá lá assim, 4 horas.
como que a sua festa vai durar o dobro e esse profissional, na metade, ele vai embora. Então, são esses tipos de cláusulas no contrato, sim, que a gente pega muito em cima para observar, para não passar nada batido, para realmente atender aquilo ali que a festa espera. Se nós procuramos fazer isso, né, de maneira assim, fechou, antes de assinar, nós fazemos essa conferência, essa leitura de todos os contratos, né? Outra coisa também que é até engraçado quando as noivas fecham com a gente, nós temos um checklist, vocês não têm noção do tamanho do nosso checklist, ele é enorme. E aí quando as noivas chegam até nós, às vezes elas falam, né, nossa, eu não imaginava que tinha tanta coisa pra ver, porque às vezes pensa só na parte assim, mais expressiva, vamos dizer, né, buffet, decoração e música. E vestido. Sim. Então, mas tem muitos outros detalhes, então assim, ter esse checklist, né, passar isso com a noiva para dar segurança para ela, qual o momento de escolha de cada item, né, o prazo para cada coisa também é algo que a gente fica muito em cima, vai avisando as noivas, olha, esse mês chegou o momento da gente fazer isso ou fazer aquilo, né? Sim, elas ficam esperando, né? Sim. Eu tava ansiosa para fazer isso, eu tava ansiosa para fazer aquilo. Mas existem certas coisas que tem um prazo certo pra gente ir. Não adianta você ver com 2 anos de antecedência e escolher os seus docinhos, né? Sim. Então, nós temos uma programação aí durante o tempo de contratação do evento para ir fazendo as escolhas dentro dos prazos corretos, né? Sim, e até mesmo administrar esses prazos junto com os fornecedores, né? Sim, também. De entrega de cada coisa, o que fica melhor. Então, essa conexão que a Adriana falou, né? A assessoria, ela resume bem nessa conexão entre cliente, fornecedor, fornecedor com fornecedor. Sim. Né? Então, a gente sempre tá ali no meio de campo para, de alguma forma, atender bem. Isso a gente também é uma coisa que a gente gosta de deixar claro, atender bem não só os noivos, mas atender também ao fornecedor, né? Sim, os fornecedores são nossos parceiros de trabalho, né? Então, claro que nosso cliente é a pessoa importante daquele dia, né? Estamos falando aí no dia do casamento. Sim. Mas os fornecedores, nós já somos com alguns, assim, parceiros de trabalho, né? Por trabalharmos em vários eventos, né? Vamos continuar parceiros assim, colegas de trabalho, né? E vamos continuar, né, por muito tempo ainda. Mas então falar, noiva não tem um contato direto com o claro que tem, né? Sim. Nós sempre gostamos também, acho que um detalhe legal que eu gosto de falar, né, é uma postura nossa da Santa Ajuda. Isso nem tá aqui, uma coisa que eu vou falar para agora, a questão de pagamentos, né? Os pagamentos são feitos diretamente cliente-fornecedor. Sim. Não entra nenhum tipo de pagamento na nossa contabilidade. Toda negociação, poder de desconto, sim. Qualquer coisa é o cliente com o fornecedor. Cliente-fornecedor. Então nós fazemos essa intermediação, apresentamos, fazemos reuniões juntos, participamos ali, né, no dia de fechamento de contrato, mas dali pra frente dados bancários de um com o do outro e pronto, né? Até porque a gente sempre gosta também, né, de frisar o seguinte, tem muitas noivas que vêm no nosso Instagram, né, como a gente posta bastante fotos e marca os fornecedores, fala assim, nossa, mas você só trabalha com o fulano? Não, a gente não tem esse tipo de parceria, tá? De exclusividade com algum fornecedor. Mas é porque, assim, graças a Deus, no longo do tempo, né? Os fornecedores que trabalham com a gente sempre dá muito certo. Então, esse que normalmente vocês veem que tá sempre junto com a gente, é porque a gente sabe que vai entregar um trabalho bacana, vai atender as expectativas dos noivos, né? Realmente vai entregar aquilo que eles esperam. E que também, sinceramente, não dá trabalho pra ninguém. Ele vai e faz o trabalho dele, né, bem feito, colabora ali com o que precisa, né? Então, assim, por isso que a gente acaba, não é sempre indicando os mesmos, porque a gente também trabalha, ou esse ano a gente trabalhou com muitos fornecedores novos. Mas, assim, aquilo que dá certo, né, e que trouxe algo bom pros noivos e também pra todo o resto que tava ali por trás dos bastidores, então a gente acaba tendo um laço maior, né? Mas eu quero também esclarecer uma questão, tá?
Não somos nós quem escolhemos. Ah, sim. Tá? Isso nós é uma coisa apresentamos. Sim. Então, você quer falar de decoração? Quem tem de decoração? Tem o A, tem o B e tem o C. Sim. Então vamos estudar como que é o trabalho do A, como é o trabalho do B, como é o trabalho do C. Dá para marcar reunião? Dá. Marcamos reunião com o A, com o B e com o C. Sim. Então, nós temos esse critério, né? Claro, que fornecedor que nós apresentamos? Fornecedores que nós podemos garantir, né, que ele vai entregar um bom trabalho. Então, não temos temos vários fornecedores dentro de cada área. E aí, então, nós trazemos para nossa cliente aquelas opções e é ela quem escolhe. Ou pelo gosto, ou pelo gosto junto com o orçamento, né? Ou pela ideia que foi passada. Então, isso em todas as áreas. No buffet, na fotografia, na decoração, na questão dos doces, música cerimônia, música festa. Isso é uma dúvida que sempre surge mesmo, assim, Sim. se a assessoria é quem vai escolher, ou então uma coisa que eu já recebi, nós já recebemos aqui uma vez, no Instagram mesmo, e eu até gravei um history falando sobre isso, que foi a questão, uma vez uma pessoa, eu tinha gravado que a gente estava numa degustação de docinhos, e a pessoa mandou um comentário, nossa, mas a noiva não consegue nem escolher o próprio docinho. E na verdade não é isso. Tem que parar pra pensar, que assim, a assessoria, ela tá ali pra dar um suporte profissional. É claro que a noiva sabe qual docinho ela gosta. E nós só vamos se ela falar, e normalmente elas querem, Idri, você vai junto, Aline, você vai junto. Sim, né? então, e entra dentro dessa assessoria completa que nós também falamos, né, da gente participar de todas as reuniões. Então, por exemplo, isso, ela sabe qual que ela gosta, mas assim, nós que trabalhamos ali, né, vemos aquela mesa de doce todos os finais de semana, nós sabemos o que normalmente as pessoas mais gostam, ou elas não gostam, o que tem mais saída, como nós que embalamos os doces, né, pós-festa. Nós quem guardamos os docinhos no final do casamento. Sim, né? então a gente sabe o que sai mais, o que não sai. Então, por exemplo, a noiva às vezes, eu gosto de um bombom de morango, quero 500 desse. Calma, tudo bem que gosta, mas não precisa às vezes ser nessa quantidade. Vamos ponderar, não que também precise ser o mais caro. Então assim, a gente vai ali junto com a doceira, auxiliando a noiva, né? E não só nisso, mas em todas as outras áreas. Então não é que a noiva não sabe escolher e precisa da assessoria. Muito pelo contrário, a gente tá ali para dar uma visão profissional do que pode dar mais certo, ou talvez do que não fique tão bacana. E nós que trabalhamos nesse segmento há tantos anos, né, com certeza temos um feedback da festa em si, do que é a realidade da festa. Sim. Então, um exemplo, se temos aí uma cliente que é professora, então ela tem a realidade da sala de aula, né, de comportamento de aluno, de correção de prova, de como se passa uma matéria. Eu não tenho, a Aline não tem. Então, o que nós temos? Nós temos o retorno para passar para ela como é a festa, o que vai acontecer, o que não vai, como que é. Então, hoje eu creio que uma grande característica do mercado profissional, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui é para que o nosso segmento se profissionalize cada vez mais, que fique cada vez mais sério, que fique cada vez mais transparente, que as pessoas possam então contratar uma assessoria ou um cerimonial e falar assim, nossa, agora eu vou ficar tranquila porque essa empresa vai me ajudar e meu casamento vai ser assim perfeito, do jeito que eu sonho. Então essa é a nossa intenção, né, e o nosso trabalho, né? Sim, isso é fundamental. Para você noiva que tá na fase de contratar uma assessoria ou já contratou, a principal coisa realmente que a Adriana falou, que uma assessoria tem que passar para vocês, é a segurança, é a tranquilidade, que vai dar tudo certo, que vocês estão indo pelo caminho certo, que as contratações, né, são contratações seguras, fornecedores que entregam. Até por isso que a gente fala, desde o começo, a gente entender as expectativas, qual o sonho dos noivos, porque a gente já começa também a pensar com a cabeça dos noivos, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que
esse convite não tem muito a cara, né, dos nossos noivos, esse já tem, tal banda tem um perfil melhor, tal DJ. Então, isso é muito bacana, por isso também dessa identificação ser tão importante. Nós também sentamos com os noivos, né, para montar um cronograma de como vai ser a questão do cortejo, das entradas, o que vai acontecer em cada período da festa, né? Junto com os noivos, porque a gente também quer entender o que eles querem com a gente, né, na nossa experiência, para falar aquilo que vai ser melhor ou não em cada momento, né? Sim, nós fazemos aí uma junção, né? Não existe falar não pode, né? Sim. O nosso papel é falar, olha, fica legal assim. Então a cliente vai falar, eu concordo, ou então quero fazer diferente, né? Mas toda essa programação, tudo aquilo que nós vamos executar está com o acordo com os noivos, né? Sim, então no dia da festa, na verdade, o nosso papel, né? Normalmente, o que nós, Santa Ajuda, fazemos? Primeiro que a gente é a primeira a chegar na festa, né? Na montagem, porque a gente gosta de acompanhar. Na festa que eu digo de manhã, né? No dia do casamento em si. Então nós somos a primeira a chegar para realmente acompanhar toda a montagem, como a gente tinha falado do começo. Nós quem sabemos tudo aquilo que foi contratado, quantidades, prazos, então é algo que a gente também fica ali um checklist, que a gente confere tudo, se chegou certinho, se tá dentro do horário, né? Todos os fornecedores ali, como a gente também falou, às vezes não se conhecem pessoalmente ainda, então a gente tá ali para fazer essa ligação. Uhum. Caso seja uma cerimônia, né, ou até uma festa que seja ao ar livre, como a gente já fez live aqui sobre o ar livre, temos inclusive material aqui falando sobre isso, vídeos, né, no nosso canal do YouTube, explicando tudo sobre cerimônia e festa ao ar livre. Então, quando é assim, sempre tem um plano B, né? Uhum. Então, são detalhes assim que a gente no dia, né, a gente tá ali em cima para conferir tudo isso. Até a questão da montagem, né, nós temos de praxe, né, se a montagem começar um dia antes, nós acompanhamos todo o processo, né? Sim. Se começar terça, quarta-feira, a gente sempre dá uma passada, vê como tá indo. E no dia, então, se for numa sexta ou no sábado, nós estamos lá, como a Aline disse, desde a manhã, acompanhamos a decoração da cerimônia, montagem de tudo, Sim. reserva dos lugares, né? Sim. Então, é um empenho grande, tá? Até nós ouvimos uma palestra essa semana, né? Em que a assessoria cerimonial está ali para resolver problemas, se houver. Sim. Então, sem precisar comunicar os noivos e familiares, né? Então, quem não quer se envolver com nenhum tipo de problema, então a pessoa falou, você está na profissão errada. Sim. Né? Então, porque todos os pepinos caem na assessoria. Tanto é que uma vez eu até falei aqui brincando, né? E a gente recebeu muito feedback de assessoras falando que realmente é isso. Se a festa der tudo certo, tudo maravilhoso, a assessoria foi perfeita. Se der um pepino em uma área que afetou alguma coisa da festa, vem na assessoria também. E na verdade eu falo o papel da assessoria nesse caso, quando dá, olha, os noivos recebem elogio, né? Uhum. Nossa, seu casamento foi perfeito, todos os detalhes, tudo certinho. Então aí eu falo, tá ótimo, missão cumprida. Sim. Nós não precisamos aparecer, o que tem que aparecer é o conjunto todo, né? Sim. A festa foi perfeita, todos ficaram satisfeitos com todas as áreas. Então isso é o sinal que a nossa missão foi cumprida, né? Sim, com certeza. E outra também que já recebemos pergunta aqui disso, que horas que a gente vai embora da festa? Que horas? Às vezes 6, 7, 7 e meia, 8 da manhã do dia seguinte. Gente, nós como assessoria, pelo menos a Santa Ajuda, nós vamos embora a hora que os noivos vão embora. Então a hora que não tem mais ninguém no salão, é a hora que a gente vai embora da festa. Lá nos antigamente, como a gente começou falando disso, os noivos iam embora antes, né, das pessoas saírem da festa. Hoje não mais. Sim. Hoje eles são os últimos a irem embora, né? Tem algumas noivas que muitas vezes sentam e falam, eu não quero ir, não quero deixar minha festa, né? Sim. As minhas flores. É bem legal a gente estar junto aí nesse momento. Sim. E nós temos até procurado registrar, né, fotograficamente. Pra semana passada, né, o sol já estava alto, nós tiramos uma foto com o casal. Porque muitas vezes tá assim,
nós, né, 25, 26, 27 horas acordados, assim, seguidas. Então a gente fala, mas esse final é o que compensa tudo, de ver eles ali, assim, ó, e com essa sensação, como a Adriana disse, não quero ir embora, quero continuar minha festa, quero curtir mais. Na verdade, essa festa do último final de semana, a Aline foi dirigindo o carro dos noivos pro hotel e eu fui buscar ela lá, porque ele não tava muito legal. Então, assim, eu falo, nossos clientes viram filhos, né? Então eu falei, não vai dirigir, você não tá legal. Aí a Aline falou, não, deixa que eu vou. Então é assim, nós só vamos embora quando os noivos realmente também, né, estão indo. Sim, né? então como também é o papel, né, a gente faz esse papel no dia do evento de cuidar toda da parte da cerimônia, ali do cortejo, das entradas, né, seguir aquele cronograma que a gente realmente montou com os noivos. E também essa parte da festa, de recepcionar, não só, né, recepcionar e verificar essa questão da montagem, mas na hora de recepcionar os convidados e montar o cronograma que fica melhor ali para o horário de cada coisa, né? Sim, sim. Então, falando agora, isso como nós, tudo isso que a gente descreveu, né, que a gente acredita ser, e tem mais, tá? Mas é porque a gente não tá falando tudo pelo horário. Já porque, tá dando 50 minutos, como é, se deixar aqui, sim, né? ainda mais por ser, acho que a nossa vivência de dia a dia, a gente deu uma empolgada aqui. Mas enfim, falando agora, né, como nós tínhamos falado, que trabalhamos de 3 formas. Então, isso que nós falamos pra você, quando realmente os noivos nos procuram para uma assessoria completa, que muitas vezes eles não têm nem a data e eles decidem aqui junto com a gente, ou então eles só têm a data, mas não têm ideia de mais nada por onde começar. Então, é aí que entra a assessoria completa. A assessoria parcial, ela na verdade, assim, todos esses itens que nós falamos, né, e também dentro daquele checklist que a gente falou que nós temos um checklist enorme, cheio de itens, quando os noivos já chegam até nós com a maioria das contratações já feitas. Então tudo isso que nós passamos para vocês do dia, o que nós normalmente, né, a gente faz, tudo mais, está dentro da assessoria parcial, mas a diferença é que assim, a maioria dos fornecedores, eles já contrataram, já fizeram reunião, já negociaram. É como a frase, né, muito usual, quando fazemos uma reunião com um perfil de cliente que não é assessoria completa, ele fala, eu consegui caminhar até aqui. Então, normalmente contratou os básicos, né? Contratou, vai ser em tal lugar, eu contratei ou fotógrafo, ou decorador, ou uma banda, alguma coisa. Mas agora eu não sei o que eu faço com os doces, com a música da igreja, com o convite. Então, é onde eu falo, nós montamos nesse barco aí, quando ele já está navegando, né? Isso que a gente chama de assessoria parcial, né? Sim. E a assessoria final, né? A assessoria final, na verdade, a gente sempre gosta de falar aqui que tem pessoas que falam assessoria do dia, né? Nós não gostamos particularmente desse termo de assessoria do dia, porque nós não aparecemos lá só no dia. Até porque nós, como assessoria, acreditamos que é impossível, praticamente, você tomar a rédea de uma festa, de um casamento, de todos os fornecedores, aparecendo lá no dia. Sim. Então a gente gosta de falar assessoria final porque primeiro que normalmente os noivos já aparecem para pelo menos nos contratar, faltando 3, 4 meses para o casamento deles, né? Sim. Então é aí que normalmente eles já chegam com tudo contratado, mas eles entendem que realmente no dia da festa eles precisam de alguém para gerenciar tudo isso. É tudo aquilo que nós fomos falando aqui para vocês durante a live, né? Que a assessoria completa, então, nós demos uma pincelada na questão das contratações, do gerenciamento. Então, a assessoria final, ela pega essa questão aí, né, do dia mesmo, né, fazemos também essa conferência dos contratos. Sim, então, é isso que, né, do dia sim. Final, quem tem que corrigir erro de linguagem, né? Na verdade, do dia que a Adriana quis dizer, que eles entendem que eles precisam de alguém ali pra no dia, né, tá organizando toda essa questão, toda a programação que eles, né, já tinham montado e tinham contratado até ali. Então, o que a gente gosta? De 60 dias antes, a gente senta com esses noivos, fica a par de tudo, né? Quais são os fornecedores, pegamos todos os contratos em mãos,
verificamos ali tudo que está em contrato, né? Entramos em contato com todos os fornecedores, se nós não conhecemos, para nos apresentar, né? Para realmente entender ali o que foi acordado entre noivo e fornecedor. Sim. Para então a gente dali em diante realmente tomar a rédea do casamento. E por que a gente fala 60 dias antes, né? Porque com 60 dias, às vezes, a gente consegue fazer alguns ajustes ainda, né? Sim, como já tivemos várias situações, né? Mas o quê? Correção, por exemplo, vamos aumentar um pouco o número de doces, né? Vamos tá fazendo algo diferente no seu convite, ou olha, tem calígrafo aqui, né? Em vez de colocar um tagzinho por impressora, vamos estar fazendo com uma caligrafia. Então, tendo esse tempo de 60 dias, né? Nós temos aí essa margem para estar corrigindo algumas questões, né? Sim, e aí a questão do dia mesmo em si não muda de uma assessoria, de uma assessoria completa, parcial e assessoria dia. Tudo que nós explicamos para vocês que nós fazemos no dia do evento continua a mesma coisa. Está embutida uma dentro da outra, né? Sim, com certeza. Temos algumas perguntas? Nós temos algumas perguntas, na verdade, aqui tinha separado 5 perguntas, mas eu acho que a gente consegue responder aí umas 2 ou 3, porque, como eu disse, né, primeiro desculpa das situações que aconteceram aqui, nós estamos sem nosso boss hoje, né, pra nos auxiliar com essa questão da live. Do Frederico, do celular, né? Sim, mas enfim... e também por ser nossa área, nosso trabalho, acho que a gente acabou se empolgando e falando muito, mas vamos lá. Então, uma das perguntas que nos mandaram: tem como dispensar os cumprimentos dos padrinhos e deixar para um outro horário? Quando isso acontece na cerimônia, eu acho muito demorado. Bom, na verdade, como nós dissemos aqui, tá? Nós vamos então, se é uma cliente nossa fazendo essa pergunta, então nós vamos explicar para ela quais as vantagens de estar fazendo os cumprimentos com os padrinhos ali no altar. Se mesmo assim ela ainda disser que ela não quer, então nós vamos executar da melhor forma possível de acordo com o gosto da nossa cliente, tá? Mas antes disso, não é simplesmente, então tá bom, não vamos fazer. Não, o nosso papel, né, e quem me conhece sabe disso, então eu vou falar assim, olha, mas se fizermos, vai acontecer isso, quais as vantagens. Existe a desvantagem do tempo, mas a desvantagem do tempo acaba ficando pequena em virtude de outros transtornos que isso pode causar se nós levarmos os cumprimentos dos padrinhos para a festa. Sim, uma das vantagens que às vezes até os próprios noivos, né, não pensam nisso, é que assim, independente se a sua cerimônia ela será numa instituição religiosa, né, ou até mesmo ali no local da festa, mas você preparou uma decoração para aquilo, né? Normalmente tem um altar, tem uma decoração especial. Então você ter uma foto registrada ali naquele momento, com aquela decoração dentro daquele cenário, é muito diferente do que você ter uma foto dentro da festa. Então esse é um dos pontos, né, que normalmente a gente gosta de lembrar aos noivos, que é uma vantagem de fazer isso. Nós, como assessoria também, a gente está ali o tempo todo para tornar esse processo bem dinâmico. E nós procuramos fazer isso bem rapidinho, né? Então quando um casal ele já tá cumprimentando, o outro tá aqui em pé, então assim, fica bem uma coisa bem dinâmica, bem mais rápida, e são alguns minutinhos que normalmente, pelo menos os nossos noivos, dão um feedback que valeram a pena. Né? Agora a próxima pergunta: como realizar o meu sonho sem estourar o meu orçamento? Um sonho de fazer uma festa, né? Então assim, a primeira coisa que a gente fala, prioridades, né? Sim, primeira coisa é vocês, qual será o valor do orçamento, né? Qual o número de pessoas? Se você está estipulando um orçamento, então você também tem que ter em mente que o número de pessoas tem que ser proporcional ao valor que vocês estipularam. Não adianta você colocar um valor X e você ter 2, 3x de pessoas, né? Então, quer dizer, a qualidade das contratações ela vai ter que mudar para caber dentro do seu orçamento e estar atendendo aquele número de pessoas. Então, primeira coisa que a gente fala, não existe mágica e não existe milagre.
existe uma questão matemática que é real. Então, tá legal, você tem um valor X de orçamento e o seu número de pessoas está compatível com o valor do seu orçamento. Então, como a Aline disse, a palavra é prioridade. Então, queremos fazer uma festa. Qual a prioridade? Ter comida e bebida, né? Segunda prioridade, então aí você vai dentro... Analisando o que pra vocês é a prioridade. Sim. Mas a comida servir, né, a comida e ter ali, não digo espumante, vinho, digo bebida, água, refrigerante, um suco, uma coisa nesse sentido. Então, primeira coisa, a contratação de um buffet. E dali pra frente, então, você vai fazendo orçamentos. Quanto eu vou poder disponibilizar para música, quanto eu vou poder disponibilizar para a decoração. Sim. Mas antes de qualquer fechamento, nós já falamos isso numa outra live, faça o levantamento dos orçamentos, sim, né? Mais de um orçamento de cada área, para vocês então juntos estipularem e estudarem o que vai caber dentro do teto que vocês estipularam. Sim, mas isso a gente gosta muito de falar da prioridade, porque na verdade às vezes o que é importante para uma noiva, eu quero uma super decoração. A outra noiva fala assim, pra mim tudo bem não ter a super decoração, mas eu quero uma banda X ou um DJ X que eu vi. Eu quero investir na minha mesa de doces. Então assim, a partir do momento também que você define o que é prioridade para você, você já sabe que é ali onde você vai investir mais, né? E aí nas outras áreas você vai conseguindo distribuir. Sim. Mas isso que a Adriana falou do número de pessoas é legal porque nós temos um conteúdo disso, tá? Aqui vídeo no Instagram e também no nosso canal, que tá Santa Ajuda, Adriana Zecchini, falando sobre como o número de pessoas interfere realmente no orçamento. Então, se você tá com dúvida nisso, não deixe de assistir porque vai valer a pena. Tá. E aí a última pergunta, então, quais itens podem causar mais problemas e, portanto, deve ter uma atenção maior? Na verdade, essa pergunta, quando eu leio ela, me faz pensar o seguinte: os convidados, muitas vezes, não sabem tudo aquilo que vocês contrataram, né? A não ser quem esteja mais próximo, a madrinha, né? Mas normalmente os convidados não sabem tudo aquilo que foi contratado. Então as áreas que tem que dar mais atenção são aquelas que podem refletir na festa ao ponto dos convidados perceberem, né? Então, por exemplo, uma música que às vezes não tá tão bacana, o buffet não tá entregando um serviço legal, né? Então, áreas que normalmente os convidados conseguem perceber ali. Sim, a questão do buffet, pra mim, né, como nós falamos aqui no começo da live, né, e para quem me conhece sabe, quem não me conhece, né, então a minha formação profissional foi dentro de um buffet. Sim. Então, pra mim, a questão do buffet talvez seja o coração da festa. Sim. Então, quantos pontos de aparador nós teremos numa festa, por exemplo, se tá aí 300 pessoas? Eu não posso trabalhar com um ponto de buffet. Então, são áreas, né, como a Aline disse antes da questão de prioridades. Então, a questão do buffet número de aparadores proporcional ao número de pessoas, né? Se o buffet vai deixar o jantar durante a noite toda ou não. A questão da música, a sonorização que vai ser feita. Então, essas áreas são as áreas em que impactam diretamente no seu convidado. Sim. Se você tiver um problema, por exemplo, com o seu fotógrafo, é você e o fotógrafo, né? Sim, as a decoração... pessoas não terão acesso, né, ali. Sim, ou por exemplo uma decoração, né? Eu combinei 3x de flores e ele entregou X. Tudo bem, é uma frustração, óbvio. Mas assim, o seu convidado não sabe que você combinou 3x. Não vai impactar na vida dele. Sim, então a partir do momento que uma área impacta diretamente um convidado, é essa área que você tem que tomar mais cuidado. Sim. Acho que mas hoje então isso. Nós tínhamos mais algumas perguntas aqui que vocês mandaram, mas então deu já, né? Qualquer coisa a gente. Acho que dando uma hora já. Sim, a gente responde numa próxima live ou então até aqui mesmo no Easter, tá? Mas é isso. Muito obrigada por mais uma quinta-feira vocês estarem aqui com a gente. Quinta-feira nós vamos estar aqui de novo, tá, gente? Sim, nos vemos quinta-feira que vem com outro tema. Se você tiver algum outro assunto, alguma outra área que você tenha dúvida,
sobre alguma coisa do casamento, nos mande como sugestão, porque pode ser o tema da próxima live. E nos vemos amanhã na feira. Ah, verdade. Até amanhã na Festar. Obrigada, gente!